Você sabia que existiram muitos outros humanos cotados pela Brunilda que quase entraram pro Ragnarok principal? Não sabia? Então deixa que eu te mostro todos eles hoje nesse vídeo. Oi, eu sou o Tsuki e bem-vindos a mais um vídeo. Uma coisa bem interessante de se notar lá no início da obra de Shumatsu foi que, tirando todos os 13 humanos escolhidos para lutar no Ragnarok, os atuais humanos da lista da Brunilda, existiram ainda 20 outros humanos cogitados pela Brunilda para participarem do Ragnarok antes dela ter concluído a sua lista para o torneio. Claro que no final nenhum desses 20 entrou pra lista final, mas com a maioria desses outros humanos sendo figuras extremamente interessantes da história da humanidade, com alguns deles sendo figuras que muita gente já teve vontade de ver no Ragnarok principal, com algumas pessoas dizendo que esses outros humanos seriam escolhas melhores do que alguns humanos atuais que a Brunilda escolheu para participar do torneio. E hoje nesse vídeo você vai conhecer um por um quem são todos esses 20 outros humanos que quase foram escolhidos pela Brunilda para participarem do Ragnarok no lugar dos nossos queridos humanos que nós temos na lista final. Portanto, para conhecer eles e para saber tudo sobre eles, fica até o final do vídeo. E para quem tá tendo algum déjà vu estranho a respeito desse vídeo, para quem já me conhece desde lá de trás, desde os primeiros vídeos aqui no canal, lembra que esse foi um vídeo que eu fiz lá atrás e foi o primeiro vídeo que viralizou aqui do meu canal, e foi também o vídeo que me concretizou dentro da comunidade de Shumatsu. Ou seja, esse é um vídeo extremamente especial para mim e também pro canal em si. E por ser um vídeo tão antigo assim, de mais de 2 anos atrás, ele tá bem datado e bem ruim em questão de áudio, edição e basicamente tudo. Então, pensando nisso, eu resolvi que esse vídeo merece um remake para os dias de hoje, para se comparar com a qualidade atual dos vídeos, que melhorou muito desde o começo do canal, porque o vídeo original fica bem difícil de ver hoje em dia, até mesmo pra mim. Então um remake totalmente novo faria com que esse mesmo assunto voltasse a ser tragável para os dias de hoje. Não esqueça também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo, de uma forma bem mais próxima e bem mais pessoal, atualizando vocês em primeira mão das coisas do canal e qualquer outro tipo de coisa que eu vejo que é interessante eu compartilhar com meus queridos seguidores. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar como primeiro link na descrição e também nos comentários, se eu me lembrar. Já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo do Shumatsu no Valkyrie e dos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. E a primeira que a gente vai conhecer da lista é a cantora Marilyn Monroe. Norma Jeanna Mortensen, ou Marilyn Monroe, foi uma atriz, modelo e cantora que se tornou um dos maiores ícones da beleza no século XX. Marilyn Monroe se tornou uma figura histórica extremamente importante e relevante como um ícone da cultura pop global, transcendendo o cinema, beleza e também a música. Foi uma figura que desafiou todos os grandes estúdios que rodeavam suas áreas de trabalho em busca de melhores condições para suas respectivas áreas de trabalho e sobre o controle dos seus próprios projetos. Sua morte se deu por um falecimento precoce em Los Angeles, na data de 5 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade, e posteriormente a causa oficial da sua morte foi revelada como uma overdose de barbitúricos, sendo o caso classificado como um provável autofalecimento induzido, para não dizer a palavra com S. Sim, ela se sus. E uma coisa engraçada, mas também triste, é que além da obra principal não ter nenhuma mulher dentre os lutadores, nos outros 20 humanos que vão aparecer aqui nesse vídeo tem apenas 5 mulheres e 15 homens. Então realmente o problema é a Brunilda mesmo, que é misógina, não é possível. O próximo dessa lista é o grande pintor Salvador Dalí, um dos pintores mais relevantes da história. Salvador Felipe Jacinthe Dalí, ou mundialmente conhecido como Salvador Dalí, foi um pintor, escritor e artista multifacetado do século XX. Também foi um dos nomes mais influentes e excêntricos do século XX, considerado como mestre máximo do surrealismo até nos dias de hoje. Ele aderiu ao movimento surrealista em Paris em 1929, tornando-se seu maior expoente, e ele se destacou por desenvolver um método crítico paranoico, técnica que usava a mente e o inconsciente para criar suas obras, que ele descrevia como sonhos fotográficos pintados à mão. Salvador Dalí se tornou uma figura histórica de extrema importância e relevância ao desafiar as fronteiras entre a realidade e o inconsciente na arte, e o uso do seu método crítico paranoico influenciaram não apenas a pintura, mas também o cinema, a moda e a cultura popular inteira, consolidando-o como um ícone cultural global que transcendeu o mundo das artes plásticas. Sua morte se deu em Figueres, na Espanha, na data de 23 de janeiro de 1989, aos 84 anos de idade, e a causa do seu falecimento foi insuficiência cardíaca e pneumonia. Anteriormente eu não dava nada pro Salvador Dalí no Ragnarok, no primeiro vídeo que eu fiz, mas agora pensando que a volunte dele poderia ser um pincel que molda os espaços físicos, se transformando em possíveis sonhos reais, tá ligado? Isso tem teria um potencial de ser muito zica, viu? O próximo agora da lista, e também o homem com a maior imagem do painel da Brunilda, é um dos cientistas mais importantes da humanidade e o físico mais importante da história, Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico cujas ideias revolucionaram a física e a compreensão do universo para a humanidade inteira, fazendo com que ele se tornasse um sinônimo de genialidade. Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha,
Alemanha em 14 de março de 1879. Embora alemão de nascimento, renunciou à cidadania e posteriormente se tornou um cidadão suíço e mais tarde americano. Em 1905, conhecido como seu ano miraculoso, publicou 4 estudos fundamentais que incluíam os primeiros esboços da teoria da relatividade especial e sua contribuição para o efeito fotoelétrico. Sua fama mundial e reconhecimento vieram primeiro do desenvolvimento da teoria da relatividade geral, que revolucionou a física ao descrever a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo. Em seguida, a formulação da equação mais famosa do mundo, que é E igual a mc ao quadrado, que significa que a energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Ele ainda recebeu o Nobel de Física em 1921 por suas descobertas sobre o efeito fotoelétrico, que foi fundamental para a evolução da mecânica quântica. Sua principal contribuição é a transformação radical da compreensão humana sobre o espaço, o tempo, a massa e a energia. Além de seu trabalho científico, foi um proeminente ativista pacifista e um defensor da liberdade do pensamento e dos direitos civis. Einstein faleceu em Princeton, nos Estados Unidos, em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, vítima de um aneurisma da aorta abdominal. Seu corpo foi cremado, exceto seu cérebro, que foi retirado para estudos. Einstein foi um dos únicos humanos dessa lista secundária da Brunilda que apareceu na plateia durante as lutas oficiais do Ragnarok, aparecendo na plateia do Tesla como um torcedor e em seguida aparecendo de novo nos corredores do Valhalla durante a entrada do Sakata Kintoki na arena, durante os capítulos mais recentes. E sem dúvida é um dos humanos secundários que mais combinaria com o Ragnarok e que também teria um potencial gigantesco de ser um lutador extremamente forte. Afinal, com uma volume de habilidades mágicas que provavelmente alterariam a própria física, ou melhor, habilidades mágicas não, habilidades científicas. Ele se tornaria um algoz para qualquer deus, basicamente. Até mesmo para Zeus. Afinal, velocidade faz parte da própria física. E se alguém que lutasse contra Zeus controlasse a física, então não importaria se Zeus seria rápido ou não. O próximo da nossa lista, por incrível que pareça, é o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, cuja liderança e determinação em tempos de crise o consolidaram como uma das figuras mais importantes da história americana e também da história mundial. Abraham Lincoln nasceu em Hodgenville, no Kentucky, nos Estados Unidos da América, em 12 de fevereiro de 1809. Oriundo de uma família de camponeses pobres, ele teve uma infância difícil, trabalhou no campo e frequentou a escola por pouco tempo. Ele foi autodidata, que significa que ele ficou estudando as leis por conta própria e tinha quase 2 metros de altura, que é uma coisa legal de se falar como curiosidade dele. Sua ascensão, visto como um abolicionista pelos estados do sul, precipitou a secessão de vários estados e o início da Guerra Civil Americana. Sua fama e importância histórica estão ligados à sua liderança durante essa crise. Sua grande importância reside em ter redefinido a democracia e o conceito de cidadania nos Estados Unidos, ao comandar a abolição da escravidão e defender os princípios de igualdade e liberdade para todos, fortalecendo o governo nacional e servindo de inspiração para os ideais de liberdade ao redor do mundo. Ele faleceu em Washington, D.C. em 15 de abril de 1865, aos 56 anos, tendo sido alvo de assassinato cometido por um homem chamado John Wilkes, que era um ator e ex-espião confederado, enquanto assistia uma peça de teatro no Teatro de Ford. O próximo humano que temos na lista é o líder político e espiritual e também pacifista Mahatma Gandhi. Mohandas Karachand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, foi um advogado, líder político e espiritual indiano que se tornou um ícone global da não violência e da resistência pacífica. Ele nasceu em Porbandar, na Índia, em 2 de outubro de 1869, onde ele recebeu o título honorífico de Mahatma, que significa grande alma. Gandhi se tornou o principal líder do movimento pela independência da Índia do domínio britânico. Ele se tornou mundialmente famoso por aplicar a filosofia do Satyagraha em massa para combater a opressão, filosofia de aderência firme à verdade, no caso a verdade divina. A filosofia pregava ter uma fé viva e forte em Deus e em Jesus, mas que também era uma filosofia de não violência. Gandhi teve uma importância para a história humana extremamente significativa, onde demonstrou que a resistência pacífica e a ética política podem ser ferramentas poderosas contra impérios e grandes injustiças. Seus métodos de não violência ativa inspiraram líderes de direitos civis no mundo inteiro, como Martin Luther King e o Nelson Mandela. Ele faleceu em Nova Delhi, na Índia, em 30 de janeiro de 1948, aos 76 anos, sendo assassinado a tiros por um extremista hindu chamado Nathuram Godse, que era contra todos os esforços de Gandhi para proteger a minoria muçulmana que estava recém-independente na Índia. Tá aí um humano que eu veria fácil no Ragnarok tendo um desenvolvimento semelhante ao Buda de algum jeito. Com semelhante eu digo um personagem que talvez brinque com a mesma mensagem que o Buda traz para a obra, mas de um jeito diferente. Afinal, são figuras diferentes, mas inspiradoras e pacifistas do mesmo jeito. O próximo humano da lista, e também o mais peculiar e mais polêmico humano da lista, descartada pela Brunilda, é o maior vilão da humanidade, Adolf Hitler. Sim, exatamente, ele foi cotado
adicionado para a lista de humanos do Ragnarok principal. Adolf Hitler foi um ditador austríaco que se tornou o líder máximo da Alemanha nazista e o principal responsável pela deflagração da Segunda Guerra Mundial e pelo Grande Holocausto. Ele serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, onde desenvolveu um profundo fervor nacionalista. Após a guerra, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde ele transformou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista, tornando-se o seu Führer em 1921. Ele ficou famoso por sua eloquência e habilidade de manipulação em discursos, usando a propaganda e o ressentimento alemão pós-Primeira Guerra para ganhar seguidores. Em 1933 foi nomeado chanceler da Alemanha e rapidamente estabeleceu uma ditadura totalitária, o Terceiro Reich. Hitler era a principal personificação do mal e da tirania do século XX. Sua liderança causou uma devastação inigualável em diversas vidas humanas, territórios e também recursos, e seu regime é estudado como o maior exemplo de genocídio, totalitarismo e crimes contra a humanidade na história moderna. Hitler carrega consigo um legado gigantesco de terror absoluto para a história da humanidade, com os maiores exemplos sendo a Segunda Guerra Mundial e também o Grande Holocausto. Ele faleceu no Führerbunker, que era um bunker subterrâneo que ele tinha, lá em Berlim, na Alemanha, em 30 de abril de 1945, aos 56 anos no final da guerra. O motivo da morte dele foi também automorte, para não falar a palavra com S, onde nas hipóteses teria sido com um tiro de pistola ou envenenamento por cianeto, juntamente com sua esposa Eva Braun, nos momentos finais da Batalha de Berlim, com o colapso iminente do Terceiro Reich. Hitler seria realmente uma figura extremamente polêmica de entrar no Ragnarok, ainda mais com a missão de ganhar a luta para salvar a humanidade, sendo que ele foi uma figura de ódio contra a própria humanidade em vida, ou seja, ninguém iria torcer para ele ou sequer ele mesmo teria essa vontade. E digo mais, eu acho que seria a única luta que a humanidade inteira, seja dentro ou fora da obra, torceria para o humano perder da pior forma possível. Mas também eu entendo a Brunilda em pensar por um momento nessa figura tão marcante e maligna da história da humanidade que foi o Hitler. O próximo humano da lista é também outra figura bem polêmica, que é o Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, eu não sei qual que é o nome real dele, mas se pá é os dois. Mao Tse-tung foi um líder revolucionário comunista que transformou a China, fundou a República Popular da China e a governou por décadas, sendo uma das figuras mais influentes e controversas do século XX também. Ele ganhou fama e consolidou sua liderança durante a Guerra Civil Chinesa e o longo período de luta contra as forças nacionalistas e a invasão japonesa em 1º de outubro de 1949. Após a vitória comunista, proclamou a fundação da República Popular da China, tornando-se o seu líder supremo. Mao Tse-tung tem uma importância histórica para a China bem significativa, pois ele liderou a transformação da China de uma nação semi-feudal e explorada em um estado socialista unificado e uma potência mundial emergente. Sua ideologia, o maoísmo, influenciou momentos comunistas e revolucionários em diversas partes do mundo. No entanto, seu governo também é objeto de intensa crítica devido à repressão política e às milhões de mortes causadas por suas políticas. Mao Tse-tung faleceu em Pequim, na China, em 9 de setembro de 76, aos 82 anos. O motivo de sua morte foi uma série de problemas de saúde, incluindo a progressão da doença de Parkinson e problemas cardíacos nos últimos anos da sua vida. A próxima pessoa da lista, e dessa vez outra mulher, é impressionantemente a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá foi uma freira católica de origem albanesa que dedicou sua vida ao servir os mais pobres dos pobres na Índia e em todo o mundo, tornando-se um símbolo global de caridade e compaixão. Aos 18 anos, ela ingressou na Ordem das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto e logo foi enviada para a Índia, onde lecionou em um colégio de Calcutá por quase 20 anos. Em 1946, ela sentiu o que ela chamou de chamada na chamada, um evento que foi dito como se fosse um chamado do próprio Jesus Cristo para inspirar ela a dedicar a sua vida diretamente aos pobres que viviam nas favelas de Calcutá. Ela deixou o convento e fundou a Congregação Missionária da Caridade, onde ficou mundialmente famosa por seu trabalho incondicional e altruísta junto aos moribundos, doentes e rejeitados, vivendo na pobreza entre eles e sendo apelidada de a Santa das Sarjetas. A sua importância reside em ter elevado a caridade e a compaixão aos mais altos níveis de visibilidade mundial, sendo um exemplo de serviço desinteressado e dedicação aos mais pobres entre os pobres. Ela faleceu em Calcutá, na Índia, em 97, aos 87 anos, e o motivo da morte foi insuficiência cardíaca, após anos de problemas de saúde recorrentes. Mais tarde, em 2003, ela foi beatificada e canonizada pela Igreja Católica como Santa Teresa de Calcutá. Temos aí uma humana que literalmente virou uma santa no pós-morte, virou um ser divino, que seria um outro gancho que faria todo sentido para colocar ela dentro do Ragnarok principal. Pena que não levaram essa ideia adiante, que era uma ideia bastante interessante até. Mas claro, no fim, ela, o Gandhi e o Buda eles basicamente teriam o mesmo papel na obra, então o Buda, dentre os três, é o mais relevante.
relevante. Na verdade, o mais relevante é Jesus, né? Mas os caras se peidaram todo pra botar o Jesus na obra. O próximo da lista agora, e também outra surpresa totalmente inesperada, é o músico John Lennon. Pois é, John Lennon foi um influente músico, compositor e ativista da paz britânico, cofundador dos Beatles e uma figura central na cultura e na política do século XX. Sua fama global é ligada ao seu papel como membro fundador, vocalista, guitarrista e co-compositor dos Beatles, que é a banda que se tornou um fenômeno cultural na década de 1960. Sua importância é vasta, indo além da música, Lennon é visto como uma voz da sua geração e um símbolo do ativismo pacifista. Sua música e suas letras incentivaram um pensamento crítico, a imaginação de um mundo melhor e a luta não violenta por mudanças sociais, marcando profundamente a contracultura e a cultura popular. John Lennon faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, tendo sido assassinado por um tiro cometido por um fã desequilibrado na frente do seu apartamento em Manhattan. Esse com certeza é um dos candidatos mais tanto faz dessa lista da Brunilda. Eu entendo a importância dele, eu não tô desmerecendo isso, mas eu não veria a mínima chance dele sequer entrar no torneio pra solar alguém. O único motivo pra mim da Brunilda ter colocado ele como uma opção do torneio é porque ela, se pá, gostava das músicas dos Beatles. Agora o próximo mano da lista é o revolucionário Che Guevara. Ernesto Che Guevara foi um médico, teórico marxista e líder guerrilheiro argentino que se tornou uma das figuras mais icônicas, controversas e simbólicas da luta revolucionária e anti-imperialista do século XX. Ele ficou mundialmente famoso como revolucionário marxista e líder da guerrilha, com seu envolvimento na Revolução Cubana, ao lado do Fidel Castro ter sido o ponto de virada que o tornou uma celebridade global. Sua importância reside no fato de ter sido um dos principais arquitetos de uma das revoluções socialistas mais duradouras, sendo ela de Cuba, e por sua dedicação implacável à causa da Revolução Global. Seu legado inspira movimentos e debates sobre anti-imperialismo, revolução e o uso da violência revolucionária, sendo visto por uns como um herói da justiça social e por outros como um tirano cruel. Ele faleceu em La Higuera, na Bolívia, em 9 de outubro de 1967, aos 39 anos, por ter sido executado por fuzilamento após ter sido capturado pelo exército boliviano, que era também apoiado pelos Estados Unidos. Eu não acho que o Che Guevara seria um bom humano pra botar pra lutar contra um deus na luta do Ragnarok, mas eu acho que o Che Guevara seria um bom humano pra ter na plateia torcendo por algum humano. Ele poderia ser aquele tipo de personagem bem extravagante, que grita e tudo mais, e faz algumas piadas. Alguma coisa tipo um Ares da vida, um pouco mais extravagante, tá ligado? A próxima humana da lista, agora dessa vez mais uma humana misteriosa, é a Nefertiti do Egito. Nefertiti, cujo nome significa A Bela Chegou, foi uma das rainhas mais famosas do Egito Antigo, conhecida por sua beleza, seu poder político e seu papel central na controversa relação religiosa do seu marido, o faraó Akhenaton. Seu trabalho mais significativo foi como cofundadora e promotora do atonismo, a revolução religiosa que transformou o Egito em uma sociedade monoteísta dedicada à adoração de Aton, o disco solar, substituindo o tradicional panteão de deuses egípcios. Ela se tornou extremamente famosa por seu poder e sua influência, sendo representada em relevos e esculturas com status quase igual ao do faraó. Sua importância reside no fato de ter sido a mulher mais poderosa da história egípcia antiga, depois de apenas duas figuras, sendo a primeira a Hatshepsut e a segunda a Cleópatra, sendo uma figura-chave em um dos períodos mais radicais e breves da história egípcia, que era a Era de Amarna. A Nefertiti personifica o mistério e a magnificência da civilização egípcia, sendo seu busto uma das obras de arte antigas mais reconhecidas do mundo. Sua morte é estimada em torno de 1330 a.C., mas a data exata e o motivo são um grande mistério histórico até hoje. Sua figura desaparece abruptamente dos registros por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton. O próximo mano da lista agora, e também outro totalmente inesperado e que também revela alguns gostos pessoais da Brunilda, é o Steve Jobs. Exatamente. Steve Paul Jobs foi um visionário empresário e inventor americano, mais conhecido como cofundador, presidente e também CEO da Apple, cuja inovação redefiniu a tecnologia moderna e a cultura popular. Steve Jobs é considerado um dos maiores inovadores de todos os tempos, pois sua importância reside em ter mudado a maneira como a humanidade interage com a tecnologia, passando de máquinas complexas para ferramentas intuitivas e centradas no usuário. Ele demonstrou que o design, a simplicidade e a experiência do usuário são cruciais para o sucesso de um produto, moldando permanentemente a era digital. Ele faleceu em sua casa em Palo Alto, na Califórnia, em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, e o motivo da morte sendo câncer pancreático. Outro que eu tenho certeza que a Brunilda só botou ele na lista porque ela usa o iPhone. E se bobear, os telefones tudo no paraíso tem uma maçã mordida na parte de trás. Bando de deuses burgueses safados. O próximo mano que vamos falar agora é o músico Beethoven. Ludwig van Beethoven foi um compositor, pianista e regente alemão cuja obra marca o ponto
momento de transição entre o classicismo e o romantismo na música ocidental, sendo um dos gênios mais influentes da história da música. O trabalho de Beethoven em vida foi vasto, abrangendo mais de 200 composições, incluindo sonatas, concertos, quartetos de cordas e também sinfonias. Ele ficou famoso por sua música expressiva e também inovadora, que introduziu intensidade emocional e liberdade formal à música clássica, sendo o principal responsável por inaugurar a era do romantismo na música. Beethoven foi um símbolo de genialidade, da resiliência e da liberdade artística. Sua importância reside em ter levado a música de mero entretenimento a uma forma de arte sublime e expressão pessoal, influenciando todos os compositores subsequentes. Ele transformou a figura do músico de um servo da corte para um artista independente, tornando-se um ícone cultural que ressoa com temas de superação do sofrimento e também celebração da humanidade. Beethoven faleceu em Viena, na Áustria, em 26 de março de 1827, aos 56 anos, com o motivo da morte sendo uma doença hepática grave, a cirrose, e junto disso uma hidropsia, agravada por um histórico de problemas de saúde, incluindo possivelmente intoxicação por chumbo, que também é uma das principais teorias para sua surdez. O próximo mano da lista agora é o Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso foi um pintor, escultor, gravurista e ceramista espanhol, amplamente considerado o artista mais influente do século XX e também o cofundador do cubismo, cuja obra revolucionou a arte moderna. Seu trabalho se destacou pela sua versatilidade e incessante inovação, abrangendo mais de 70 anos de produção em diversas mídias. Ele ficou famoso por ter sido o co-criador do cubismo, a vanguarda artística que rompeu com séculos de tradição ao representar objetos de múltiplas perspectivas simultâneas e por ter transitado por diferentes estilos ou fases com maestria. Picasso é uma figura importante por ter transformado fundamentalmente a arte ocidental, pois ele desmantelou as regras de representação visual e demonstrou que a arte não precisa ser uma cópia da realidade, mas sim uma expressão subjetiva e um campo de experimentação ilimitada. Seu legado de liberdade criativa e sua vasta produção influenciam a arte, o design e a cultura até hoje. Picasso faleceu em Moguins, na França, em 8 de abril de 73, aos 91 anos, com o motivo da morte ter sido um edema pulmonar e insuficiência cardíaca. O próximo agora é Sakamoto Ryoma, outro samurai japonês candidato pro Ragnarok. Sakamoto Ryoma foi um samurai, visionário político e empresário japonês que se tornou uma figura central e heróica na história moderna do Japão, sendo crucial pro fim do shogunato Tokugawa e o início da restauração Meiji. Seu trabalho se deu como ativista político e conciliador. Ele ficou famoso por ser um dos principais arquitetos por trás da aliança Satsuma-Choso, que era um acordo secreto e vital entre dois domínios historicamente inimigos, que era o domínio Satsuma e o domínio Shoshu. Eu não sei falar esse nome. Shoshu. Essa aliança foi a força militar essencial que derrubou o shogunato e restaurou o poder ao imperador. Sua importância reside em ser um símbolo da transição do Japão feudal para uma nação moderna e industrializada, pois o Ryoma personifica a união entre o tradicional código samurai e a visão progressista, influenciando o conceito de um Japão que olhava para o ocidente em busca de ideias, de igualdade e de tecnologia, e ele é visto como o herói invisível da restauração Meiji. Sakamoto morreu em Kyoto, no Japão, em 10 de dezembro de 1867, aos 31 anos, bem novo. O motivo da morte foi assassinato, pois ele foi atacado e morto em uma pousada por assassinos que esses são desconhecidos, pouco antes do início oficial da restauração Meiji. O próximo mano agora é também mais um japonês, só que um japonês que não é um samurai, mas sim um médico chamado Hideo Noguchi. Hideo Noguchi foi um proeminente médico e bacteriologista japonês que dedicou sua vida à pesquisa de doenças infecciosas e é uma figura respeitada na história da medicina por sua perseverança e contribuição científicas. Seu trabalho se concentrou intensamente na bacteriologia e virologia, com foco em identificar os agentes causadores de doenças infecciosas. Ele se tornou famoso internacionalmente por suas pesquisas no Instituto Rockefeller, nos Estados Unidos, e por suas inúmeras expedições a áreas endêmicas em todo o mundo. Noguchi é reconhecido como um pioneiro na medicina de pesquisa internacional. Sua importância reside em ter elevado o padrão da bacteriologia e por suas contribuições no conhecimento de doenças que afligiam milhões. No Japão, ele virou um herói nacional, simbolizando a superação e a dedicação científica, a ponto do seu retrato estampar a nota de 1000 ienes. Noguchi faleceu em Accra, em Gana, em 21 de maio de 1928, aos 51 anos. O motivo da morte foi por ter contraído a própria doença que estava investigando, que era a febre amarela, sucumbindo ao vírus durante sua expedição à África Ocidental. O próximo agora da lista é outra pessoa que também já apareceu na obra de Shumatsu na plateia durante a luta do Adão, que é o compositor Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart foi um compositor austríaco considerado um dos maiores gênios da história da música ocidental,
cuja vasta e sublime obra define o período clássico. Seu trabalho abrange mais de 600 obras em praticamente todos os gêneros musicais da sua época, sendo eles óperas, sinfonias, concertos, músicas de câmara e obras de teclado. Ele ficou famoso por sua genialidade incomparável e pela habilidade de compor música de beleza, complexidade técnica e profundidade emocional extraordinárias, mesmo em uma vida breve. Sua fama é baseada em sua capacidade de escrever melodias perfeitas e estruturas harmônicas sofisticadas. Sua importância reside em ter aperfeiçoado e elevado o classicismo musical ao seu auge. Ele deixou um legado de beleza pura, equilíbrio formal e riqueza expressiva, fornecendo a base para grande parte da música que o sucedeu. Sua música se tornou atemporal e universalmente amada por sua humanidade e perfeição técnica. Ele faleceu em Viena, na Áustria, em 5 de dezembro de 1791, aos 35 anos. O motivo da morte foi porque ele foi diagnosticado na época com febre miliar aguda. A próxima agora e também mais uma do Egito é a rainha Cleópatra. Cleópatra foi a última rainha da dinastia ptolemaica do Egito, cuja vida foi marcada por intrigas políticas, alianças estratégicas e relacionamentos lendários que definiram o destino do Egito e de Roma. Seu trabalho como rainha foi de proteger a independência do Egito em um período de crescente domínio romano. Ela ficou famosa por sua habilidade política e diplomática, utilizando alianças estratégicas e seus relacionamentos com poderosos líderes romanos para garantir a soberania do seu reino. A lenda posterior a imortalizou, muitas vezes como uma mulher fatal sedutora. Cleópatra foi muito importante por ser a última faraó do Egito independente e por seu papel crucial no colapso da República Romana e no nascimento do Império Romano. Ela é um símbolo de poder feminino na antiguidade, desafiando as expectativas de gênero e usando sua inteligência para manipular o maior poder militar da época, tornando-se um ícone da história, da literatura e também da arte. Cleópatra faleceu em Alexandria, no Egito, em agosto de 30 a.C., aos 39 anos. O motivo da morte foi aquela palavrinha com S que eu não posso falar, mas basicamente foi automorte, que aconteceu após a derrota e a automorte de Marco Antônio. E isso aconteceu para que ela evitasse ser exibida acorrentada no triunfo de Otaviano em Roma. Tanto a Cleópatra quanto a própria Nefertiti seriam ótimas candidatas a participar do Ragnarok como o lado humano do Egito na obra, já que o Egito é uma das mitologias que menos aparece na obra principal, o que é bem estranho, porque ela é uma mitologia muito interessante de se explorar e com muito conteúdo que agregaria bastante na obra e na lore do mundo. É uma pena, mas eu acho que nessa a gente perdeu. O próximo e penúltimo humano da lista da Brunilda é mais um japonês, mas dessa vez um professor chamado Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa Yukichi foi um autor, educador, jornalista e teórico político que se tornou um dos mais influentes intelectuais do Japão durante a turbulenta e transformadora restauração Meiji, sendo um dos maiores defensores da modernização do país. Seu trabalho principal foi como educador, promotor da ocidentalização, que era um movimento chamado Bunmenkaika, e também jornalista. Ele se tornou famoso por sua dedicação para introduzir o pensamento e a ciência ocidental no Japão, traduzindo conceitos complexos de economia, política e filosofia de maneira acessível ao público japonês em um momento crucial de transição. Fukuzawa é considerado um dos fundadores do Japão moderno, com sua importância residindo em ter lançado as bases intelectuais e educacionais para a modernização acelerada do Japão durante a restauração Meiji, transformando a mentalidade feudal em uma mentalidade voltada para a ciência, a liberdade individual e a competição global. Fukuzawa faleceu em Tóquio, no Japão, em 3 de fevereiro de 1901, aos 66 anos. Embora a causa exata seja frequentemente citada como um derrame ou insuficiência cardíaca, o seu legado permanece até os dias de hoje, estampando até mesmo a nota de 10.000 ienes japoneses. E por fim, o último humano dessa lista gigante, que não é bem um humano, mas sim uma grande figura histórica mais simbólica do que física, que é a figura da Revolução Francesa, uma mulher que se chama Marianne. Marianne, que ao contrário de uma pessoa real com datas de nascimento e morte, é a personificação nacional da República Francesa. Ela é um símbolo essencial da identidade e dos valores cívicos da nação. A figura de Marianne nasceu simbolicamente com a Revolução Francesa em 1789, quando as ideias de libertação e razão começaram a ser representadas por figuras alegóricas femininas, que rompia com a representação masculina da monarquia. Seu trabalho era encarar a permanência e os valores da República Francesa. Ela se tornou famosa por seu símbolo oficial que representa a liberdade, igualdade e a fraternidade, aparecendo em selos, moedas, bustos e em todos os prédios públicos do país, como as prefeituras. Marianne é um ícone global da democracia e da liberdade, e sua importância transcende a França, representando o ideal de uma república secular baseada nos direitos do cidadão. E com isso nós concluímos todos os 20 humanos que a Brunilda descartou para o Ragnarok da obra principal. Com certeza uma lista com nomes bem interessantes, alguns nomes até mesmo mais interessantes do
do que os nomes que entraram pra lista canônica do Ragnarok, como por exemplo, a Cleópatra. O único problema é a Brunilda misógina, é fogo. E claro, eu quero saber de vocês quais Volundes vocês acham que esses humanos teriam em suas lutas, e também quais deuses vocês acham que eles deveriam enfrentar pra dar uma luta boa. Como por exemplo, Cleópatra ou Nefertiti contra algum deus egípcio, tá ligado? Até mesmo contra o Anubis ou contra Ra, lutas que combinariam e tudo mais. Eu quero bastante saber suas ideias sobre isso, afinal essa lista é muito rica. Eu particularmente achei vários nomes dessa lista bem interessantes e outros bastante ousados pra se pôr na lista. A gente consegue ver que tem vários ditadores e vários revolucionários também. A lista também tem grandes santos e grandes ativistas pacifistas, né? E também a gente vê que essa lista tem bastantes nomes responsáveis por um lado extremo da humanidade pro mal e outros nomes que representam outro lado extremo da humanidade, só que pro bem. E eu achei bem interessante mostrar isso logo de início da obra pra dar um baita suspense pros leitores em teorizar quais humanos que seriam escolhidos pra defender a humanidade no torneio. Infelizmente é uma pena que eu não peguei essa obra desde o início, porque essa experiência deve ter sido muito boa pra quem começou desde o início da obra. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou muito gigante, mas eu realmente botei muito esforço nele pra ele ficar bem completo. Então se puderem me dar aquele apoio magnífico desse vídeo e também comentário o que acharam do vídeo e também do conteúdo em si, eu vou chorar de alegria, sério, eu vou gostar demais. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!